Vamos lá de novo. De novo. Rei. Oi. Filósofo Luiz Gustavo Severiano. Olha só, meu amigo filósofo. Vivo. Vivo! Vivo! Severiano, te apresento. Primeiro, eu devo dizer que eu estou muito feliz de estar com você aqui, né? Eu também. Pessoas fantásticas como a Mari me fazem refletir bastante. Um provoca o outro, né? Essa é a questão. Eu sou um filósofo vivo que escrevo minha obra autoral, né, chamada Pensamento Poético. E, na realidade, como que se dá toda a construção dessa questão da filosofia é a pergunta. Né? E nós já havíamos conversado sobre isso, e eu gostei muito dessa provocação que a Mari me fez. Então, foi uma provocação dela, né? Não foi. Vamos esclarecer isso. Vamos. A primeira vez que nós tivemos contato, se eu não me engano, Sim. filósofo Severiano me deixou com dor de barriga por 2 dias. Porque eu, na minha curiosidade, né, fiz a besteira de perguntar pra ele, tá? Como é ser um filósofo? Da onde vem a filosofia? Como é que começa a ser filósofo? E ele me disse, o mais importante da obra Sim. é a pergunta. Qualquer pessoa pode ser um filósofo, Sim. desde que defina a sua pergunta. E virou pra mim e disse, qual é a sua pergunta? A ampulheta começou a girar. Eu falei, eu sempre tenho resposta pra tudo. Boa. Tu me conta, você vê como é que a gente sabe qual é a nossa pergunta? Eu acho que eu gosto de pensar em 3 caminhos, né? Claro que essa questão é uma questão diversa, gigantesca, tem vários caminhos, né? Mas eu gosto de pôr 3 caminhos, porque a pergunta é o prato de arroz com feijão do filósofo, mas também do cientista, também do artista, também das pessoas que são curiosas, portanto. Que pensam. Que pensam o mundo, que pensam em toda essa realidade que é a sedutora, né? Não só executam a cartilha, Sim. mas que resolvem pensar e colocar um pouco a sua energia nas coisas também, fazer sua contribuição. Sim, sim, isso você vê muito nas crianças também, né? E é muito interessante os pitoquinhos ali já perguntando sobre coisas fundamentais. Então, o primeiro caminho que eu penso e gosto de pensar como se dá esse processo é o que eu digo de inclinação ao questionamento, à pergunta. Parece que essa inclinação ela veio no nosso processo evolutivo. É como se fosse uma herança da nossa espécie, o que nos faz ser humanos, né? Uhum. Que é a capacidade de questionar, a capacidade de fazer perguntas. E aí eu trago para a nossa conversa aqui o Martin Heidegger, que foi um filósofo alemão, que escreveu um livro maravilhoso chamado Serenata, que você vai levar 150 anos para entender, mas tudo bem. Temos essa disposição de tempo, inclusive, né? Inclusive, não há problemas quanto a isso. Não. Mas o Martin Heidegger, ele diz dessa inclinação do questionamento para o ser, ou seja, para a essência das coisas. Uhum. E como que isso se dá? Se dá por uma partícula interessante, que é o que é a flor, o que são as estrelas, o que são as nuvens, ou seja, essa partícula, o que é Aquela pergunta da criança. Que geram perguntas fundamentais. Então essa inclinação de se perguntar, e isso gera uma questão muito interessante, muito interessante. Gera as nossas crenças, os nossos hábitos, as nossas visões de mundo, quer dizer, a nossa construção de como eu enxergo essa realidade que é sedutora. Então, dependendo de quem responde pra gente a nossa pergunta, o que é isto? Isso. O isto vai ter um significado, vai ter um contexto, vai ter uma utilidade. E esse significado constrói a tua visão de mundo, que é tão singular. Vai colocando a minha lente aqui. Isso. E que essas lentes já estão imputadas de certa forma. A crença, como eu me posiciono perante a religiosidade, a espiritualidade, o que eu penso sobre o indivíduo
quem é o outro para mim, né? Então, tudo isso vai sendo formado talvez a partir dessa inclinação, dessa pergunta que já está na criança. Ou seja, essa herança evolutiva que vem do universo, né? Que é universal. Muito interessante. É uma pergunta da criança e que a gente para de fazer. E sim, por causa muito do sistema educacional, né? Quer dizer... Que não é interessante falar, perguntar o que é depois que você já pode produzir Sim. o que o sistema precisa de você, Sim, né? porque Precisa. tudo pronto precisa, né? É. E a gente deixa os professores de maus lençóis também fazendo essas perguntas. Porque às vezes nem eles têm essa predisposição de saber a pergunta. Por isso que eu fiz essa provocação para você lá atrás. Para você construir toda uma obra, ou mesmo uma visão de mundo, você precisa saber de onde você está partindo. Então essa inclinação, esse partir, né? Ponto zero. O ponto zero. O livro zero. O livro zero. Entendi. Eu tenho um livro chamado Livro Zero. Bem tranquilo. Pode ler assim, vai ser tranquilo. Então eu acho que esse é o primeiro caminho, sabe? O segundo caminho que a gente podia conversar talvez seja a pergunta como uma consolação humana. Certo. Né? Porque nós estamos inseridos dentro desse mundo. Nós não temos condições de assinar uma petição para que nós saiamos desse mundo, ou que nós vamos embora desse mundo. Nós estamos efetivamente inseridos dentro dessa realidade. Né? E aí você tem que dar conta dessa realidade. E aí então aparece uma palavra chamada conhecimento. A partir dessa consolação, você começa a se perguntar, mas realmente o que é o mundo para mim? O que são os indivíduos que eu convivo? O que é sociedade? O que é cultura? E você começa a construir esse quem eu sou inserido dentro desse mundo. Então é uma consolação para o ser humano. Imagina um ser humano que não tivesse essa possibilidade, seria enlouquecedor. Tem mais ou menos a ver com qual é o meu papel aqui, Sim. dentro desse contexto. Isso. E essas relações, né? Como elas se estabelecem em função desse meu papel, do papel do outro, enfim, desse mecanismo e desse organismo todo que é a realidade. Exatamente. Então você tem, na primeira proposta que nós colocamos aqui na nossa mesa, aqui nessa mesa quântica, né? Tô vendo, tá vendo? É a questão da inclinação para dizer quem eu sou. Né? A segunda proposta, como consolação, é exatamente dizer assim, o que eu estou fazendo aqui? Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. E para onde eu vou, então, portanto? Essa é a próxima ou ainda Não, mesmo? essa é a mesma. Ainda mesmo, entendi. Que essa questão de ser um consolo nesse sentido para o ser humano, porque se você pensa, por exemplo, um ser humano que não tenha a ideia do questionamento ou dessas perguntas, ele estaria fora do seu próprio mundo. Seria enlouquecedor do meu ponto de vista. Tá meio fantoche ali, né? Ele tá te enlouquecendo. Isso. É enlouquecedor se você tem noção Sim. de que é possível questionar, mas se você não tem noção, você continua meio fantoche, tá tudo certo. Com certeza, porque daí nós vamos entrar num problema gigantesco da filosofia, que é a consciência de si mesmo. Talvez esse seja um próximo vídeo. Tá, ok. Olha, porque essa questão é um pouco enrolada para nós aqui. Então tá, o que eu sou, Uhum. né, quem eu sou, e o que eu estou fazendo E aqui, para onde eu vou? pra onde eu vou, e a terceira. Porque essas eu já respondi, então Sim. precisa da terceira, por favor. Essa os nossos telespectadores queridos devem ter sido. Já, lá com 5 anos de idade. Bom, a terceira via, vamos falar assim, do questionamento, da pergunta, eu trago um pouco da ideia do Platão. Né? Porque o Platão, eu acho que de todas as coisas que o Platão fez e escreveu, as coisas magníficas, ele traz uma questão interessante, ele traz a realidade das ideias, que a gente chama do mundo ideal. Né? E que esse mundo ideal ele está no mundo metafísico e que nós, como almas que reconhecem essas ideias, nós nos questionamos, ou seja, qual que seria a questão do reconhecimento dessas ideias que estão no nosso mundo terreno? Justamente é o questionar. Se questionando, fazendo perguntas fundamentais, você consegue então reconhecer essas ideias que estão no mundo das ideias. Né?
E isso te dá uma possibilidade de responder não só para onde eu vou, que está na segunda, mas qual é o meu futuro a partir desse processo todo. O que eu posso construir. O que você pode construir. Porque o que eu posso construir ainda não existe. Sim. Aqui, Isso. no físico, mas ele existe lá, No nas mundo das ideias. ideias. E ir lá, só se eu conseguir acessar lá, é que eu sou capaz de construir isso no meu mundo físico. Que a gente podia até chamar no mundo contemporâneo do delírio. Né? O delírio do artista, né? Quando ele delira sobre a realidade e constrói coisas inovadoras e criativas. Né? Parece que a realidade está falando a partir dele. Né? Então é interessante porque quando eu trago Platão, eu estou dizendo para nós, né, que nós somos alminhas, né, que é o conceito de metempsicose para Platão, que vem para esse mundo, e isso não é uma questão religiosa, é uma questão escrita pelo Platão, lá 2.700 anos atrás. Né, e que essas almas vêm para quê? Para reconhecer as ideias que estão no mundo das ideias. E objetivar isso. E objetivar. Daí qual é o método disso? É o questionamento, a pergunta. Aí a pergunta é como faz. Isso. Então esse é o processo. Quem eu sou, o que eu sou, quem Sim. eu sou nessa realidade e para onde eu vou, né, Sim. como consequência, e como eu faço. Exatamente. Como é que eu percebo e a partir disso o que eu faço com isso? No caso do filósofo, ele tenta responder. Né? Ele tenta sugerir melhor. Então tá. Você vê. Olha, eu acho que tá muito tranquilo de responder suas perguntas. Perfeito. Vou te pedir 2 minutinhos aqui, eu vou ali só escrever as perguntas e vou te dar a resposta. Mas eu acho que é a pulga, né? É a pulga. É o que me deu dor de barriga, é o que continua me dando dor de barriga. A gente teve essa conversa quase 1 ano e meio, eu acho. Mais ou menos. Né? Não sei as perguntas ainda, Sim. mas já sei que elas podem existir. Sim, sim. Há de se dizer também, Mari estava me lembrando aqui, que quando você trafega por esse processo, pelo menos por essas três vias, você consegue observar uma estética do teu pensamento, uma estética do teu pensar, porque você está no fundo respondendo essas perguntas fundamentais. Então aí o belo, né? Você tem a consolação, a beleza e a consolação, que é uma questão filosófica. E isso é muito bonito. É muito bonito, exatamente. É muito bonito, a beleza da filosofia. Bom, vou deixar a provocação. Qual é a sua pergunta? Isso. Né? Coloquem nos nossos lugarzinhos do YouTube. Nos comentários, qual é a sua pergunta, já que, né? É muito fácil. Você vê, obrigada. Obrigado, Só o primeiro. Só o primeiro. Porque a gente ainda tem que falar de consciência, né? Essa coisa da consciência será interessante para todos nós, né? Alguém pediu pra gente falar sobre o futuro, pra onde a gente vai. E aí... E a gente já sabe todas essas respostas mesmo. Fiquem bem vocês. Tchau. Tchau.